Oi, pessoal. A gente está começando agora mais uma parte do curso e nessa parte eu vou falar sobre as causas do sofrimento e os caminhos para a gente reverter isso em busca da felicidade genuína, da nossa paz interna. Esse conhecimento que eu vou expor aqui agora, ele é um conhecimento que eu tomo emprestado do budismo tibetano, onde ele vai falar sobre a roda da vida. A roda da vida, vocês vão ver a imagem aí no vídeo, ela é uma mandala, né? Ela representa um símbolo ou uma simbologia de como que se constrói os sofrimentos através da experiência humana. Essa roda ela é bem complexa, ela tem vários pontos, né? Na sua periferia, no último, nas arestas finais, fala sobre os 12 elos da originação interdependente. No terceiro ciclo vai falar sobre os 6 reinos psicológicos. No segundo ciclo fala sobre a questão do mundo inferior, do mundo superior, ou de subir para a luz ou descer para as trevas, né? Essa dualidade entre o lado bom e ruim do ser humano. E o círculo central, que é o que eu quero falar, é esse círculo que tá bem no centro, onde você vê a imagem de um javali, de um galo e de uma serpente. É desse especificamente que eu vou falar nesse vídeo. Essa simbologia central, ela está exemplificando, através desse estudo do budismo tibetano, a roda da vida a gente pode falar que ele é uma das matérias disciplinares, né, para os lamas, para os monges budistas, onde eles estudam de uma maneira muito profunda esse ensinamento. Eu quis trazer aqui para vocês, não no sentido de ser um aprofundamento, mas de ser um conhecimento para que vocês tenham um acesso e perceber o quanto que isso vai dialogar com a prática meditativa de vocês. No círculo central, você vai ver então um javali, uma serpente e um galo. O javali, ele simbolicamente, ele representa a vidya. O que seria a vidya? Seria a nossa ignorância. Ignorância do quê? Da nossa verdadeira natureza iluminada. Então, quando a gente não sabe quem nós somos, comumente a gente se identifica com aquilo que a gente não é. Como a gente perdeu, de alguma forma, a conexão com a nossa verdadeira natureza, a gente desconhece essa natureza, então a gente não reconhece essa natureza. E a partir desse não reconhecimento, eu me confundo com o meu ego, com a minha autoimagem, com um time de futebol que eu torço, com meus valores morais, com os meus valores culturais. Então a pessoa ela vai se identificando com aquilo que ela realmente não é. Esse princípio de não saber a sua verdadeira natureza já seria uma operação de avidya, da sua ignorância daquilo que você realmente é. O javali, ele representa, então, esse estado de ignorância primordial. Esse é um estado que, por si só, ele já é uma condição de sofrimento. Muitos de nós não percebem esse sofrimento de uma maneira óbvia. Por exemplo, você não vê as pessoas sentindo raiva, ódio, medo, por elas não saberem a sua verdadeira natureza, de uma maneira consciente. Mas, segundo as tradições, aí eu posso falar pelo budismo tibetano, pela yoga, essa é uma condição intrínseca que já traz sofrimento. Essa perda da visão daquilo que você realmente é, de alguma maneira já traz a condição de sofrimento. Outro elemento no círculo central é a representação simbólica do galo. O galo está representando outra forma de sofrimento, que é o sofrimento ligado ao desejo e apego. Quando a gente fala que o desejo e o apego é uma forma de sofrimento, a base disso é entender a grande ilusão por trás das pessoas procurarem felicidade em coisas impermanentes, transformando essas em coisas permanentes. Ou seja, a coisa acaba, mas você se relaciona com ela como se ela não acabasse. Então, é muito comum que os objetos que nos provocam desejos, comumente quando a gente conquista-os, é comum a gente se apegar. E quando de alguma forma a gente não os conquista, a gente sofre. Ou seja, são duas situações que de alguma maneira ela vai causar sofrimento.
É o sofrimento de não conquistar e é o sofrimento de conquistar e se apegar. Esse nível de sofrimento, assim como o primeiro nível de sofrimento, né, da ignorância básica de quem a gente realmente é um nível de sofrimento que também comumente as pessoas não percebem que estão sofrendo por causa disso. As pessoas não percebem, né, é muito comum não se perceber que se sofre quando se está realizando coisas, quando você está conquistando algum reconhecimento, quando você está conquistando algo material que você gostaria de conquistar, enfim. Comumente nessa instância da conquista e da realização, a maioria de nós não percebe que, ao mesmo tempo, existe uma semente de sofrimento que pode estar sendo criada. Aí vocês podem estar se perguntando assim, poxa, mas então eu não vou desejar nada para eu não me apegar a nada e tal? Aí, pessoal, uma coisa que eu sempre falo, você pode ter as coisas, mas não deixar as coisas te ter. É entender sempre uma coisa que é muito ensinada no budismo tibetano, quando a gente vai estudar essa roda da vida que eu estou explanando para vocês, é entender a questão da impermanência por trás das coisas. Na experiência fenomênica, na experiência de ter corpo, tudo aqui é impermanente. Você não vai estar aqui daqui a um tempo, os seus objetos não vão estar aqui daqui a um tempo. Então, entender na experiência humana, do fenômeno, da matéria, que as coisas são perecíveis, é uma forma de a gente se relacionar de uma maneira mais madura, nos precaver de uma dessas formas de sofrimento, que é o desejo e apego. E a terceira e última causa do sofrimento, segundo esse círculo central da roda da vida, é representado simbolicamente pela serpente. A serpente, ela representa a questão ligada à aversão, à raiva, ao ódio, ou seja, aquilo que eu quero afastar, aquilo que eu não quero experienciar e vivenciar. Esse é o sofrimento mais óbvio. Esse é o que comumente as pessoas reconhecem que estão sofrendo. É quando acontece na vida do indivíduo algo que ele não esperava ou algo que ele não gostaria que acontecesse. Ela é afastar daquilo que não se quer. Ela é o oposto da segunda causa de sofrimento do galo. O galo é o desejo e apego. Eu quero trazer essa experiência para mim. A serpente não, eu quero afastar. O que é interessante de olhar para esse aspecto? A mente, quando ela fica condicionada no desejo e no apego, e na aversão, no ódio, na raiva, ela se torna dualista. Ela está o tempo inteiro buscando, eu falo a mente, o ego, a autoimagem, a pessoa, está o tempo inteiro buscando as experiências prazerosas de tudo quanto é forma e tentando de tudo quanto é forma afastar aquilo que é negativo. Esse tipo de estrutura psíquica dual vai criar uma mente em profundo sofrimento, em constante conflito, uma mente bastante neurótica, paranoica, enfim. E aí você pode colocar várias psicopatologias, né, que poderiam ser geradas a partir dessa dualidade da mente. O que seria a forma de sair dessa engrenagem? Quando a gente começa então a falar, por exemplo, da visão, como eu já falei em outros vídeos, né, de você adquirir os ensinamentos, receber os conhecimentos, né, encontrar as formas de sair dessa engrenagem, é uma maneira que você já está começando a se munir de ferramentas. Por exemplo, nesse vídeo você está ouvindo conhecimentos sobre as causas do sofrimento, e agora eu falei sobre a impermanência, e agora coisas que você pode fazer para começar a desoperacionalizar essa repetição que causa tanto sofrimento. Então, quando você vai tendo acesso aos ensinamentos, de alguma forma, eles vão trazendo luzes, né? Vão te trazendo reflexões para que você passe a agir de outra forma. Quando você, por exemplo, aprofunda na sua prática meditativa, a sua prática meditativa ela é uma forma de te colocar em contemplação com as coisas que acontecem na sua vida. Então você começa a refletir, contemplar, né, pensar sobre por qual motivo você ficou muito apegado àquela situação, por qual motivo aquilo ali te trouxe uma aversão, uma raiva, e naquilo você vai tendo um certo amadurecimento do seu ser, do seu psiquismo.
E a última coisa é quando eu falo da ação, é que a partir, né, dessas visões, através dos ensinamentos, das práticas meditativas, isso vai mudando as suas estruturas comportamentais e a sua forma de agir no mundo. E quando você passa, de alguma maneira, a agir no mundo de uma maneira mais lúcida, tendo consciência do que causa sofrimento, de como que você se apega, de como que você projeta ilusões e felicidade nas coisas impermanentes, e como que você começa a mudar essa estrutura, você já começa a encontrar uma maneira mais sábia, né, de poder lidar com essas armadilhas da caminhada espiritual. E com o tempo e prática, é possível a gente perceber que não reconhecer aquilo que a gente realmente é e a gente se identificar com aquilo que a gente não é, ou seja, eu me identifico com o meu ego e com a minha autoimagem, mas eu não reconheço o meu self, isso por si só já é uma causa de sofrimento. Porém, essa causa de sofrimento ela é mais sutil. Eu não consigo colocar em palavras para explicar como que a gente percebe isso. Mas, de fato, quando a ficha cai, e aí eu estou falando pela minha experiência pessoal, quando a ficha cai que eu me desconectar daquilo que eu realmente sou já é uma causa de sofrimento, a gente entende a causa básica do sofrimento, como eu falei, representada pelo javali. Então, pessoal, esse vídeo é para vocês observarem como que vocês vêm criando sofrimento ou não com a experiência de vida de vocês, com as muitas ilusões ou fantasias que vocês vão criando ao longo da sua vida. E é muito importante porque na prática vocês podem projetar nela essas mesmas ilusões. Então fiquem atentos a como que vocês estão construindo seus próprios sofrimentos.